please turn on your microphone and video. Bom, se ele me ouviu, ele vai fazer, né? Já está no ar, já? Nós estamos entrando no ar agora para ver, mas então você fala, explica o pessoal o que está acontecendo aí, e aí vamos aguardar o problema. Tá bom. Ok. Me avisa aí. Você está no ar. We are on the air. Hare Krishna. We are live. Bom dia para todos e para todas. Hoje teremos uma aula do Amarendra Prabhu. Ele está tendo um pouco de dificuldade de entrar na live. Algum problema de ordem técnica que eu não desconheço. Já pedi para ele ligar o microfone e o vídeo, não sei se ele ouviu. E assim estamos aguardando. Hoje vamos ler o Srimad Bhagavatam, capítulo 4, verso 19. Então, quem estiver aí ouvindo, aguarde, porque esse devoto ele é muito bom. Ele é um ótimo pregador, é uma pessoa assim, tem muito conhecimento, é famoso na Índia, né? Tem muitos seguidores e praticamente ele é um guru, né? E foi criado, os pais são devotos, né, Prabhu? Os pais são devotos e foi criado um movimento. Foi criado um movimento, tem muito conhecimento, prega muito bem. Assim, as lives dele, milhares de pessoas escutam, né, lá na Índia e no mundo todo, né? Ele viaja, prega. Embora não seja um sannyasi ainda, ele viaja e prega. Então, a gente está aguardando aí ele conectar. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo. Ele falou que está com problema no laptop dele, que está com problema de iniciar o laptop dele lá. Então, fala com ele para fazer com o celular. Celular. Mobile. Fazer com mobile. Fala com ele. Please, Prabhu, if you are hearing me, you can use mobile if you have problem in your notebook. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Vamos aguardar um pouquinho, ouvir um pouquinho Prabhupada aqui, enquanto a Amarendra se organiza para entrar na live. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ele vai entrar agora, Vai entrar, né? Hare Krishna. Amarendra. Welcome. Welcome, Prabhu. The voice is not audible somehow, Prabhu. Not audible? You are not listening? Your voice is good. I can hear you. Ele está dizendo, parece que não está escutando. Nós estamos escutando. We are listening you. We are hearing you. Okay, now I can hear you. Okay. I can hear you also. You can start, Prabhu. You can start. We are. You are very welcome. Please, Hare Krishna. Thank you very much. Thank you for your mercy. Hare Krishna. Yeah, you know the verse, everything? I think it's Canto 1, Chapter 4, Text 19. Yes, that's true. Okay. Hare Krishna. You can start. My name is Pravyoma Das. Pradyumna Prabhu. Okay. Paravyoma. Paravyoma Yes, Prabhu. yes. Prabhupada disciple from Brazil.
Hare Krishna. Nice to meet you. Hare Krishna. So may I know who would be doing the translation? Yes, I will do the translation. Okay. Hare Krishna. Please speak word by phrase by phrase. Otherwise, I can lose the whole thing. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saha Ganaraghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saha Gana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So it is my honor and privilege to be here with all the Vaishnavas and Vaishnavis. É uma honra para mim estar aqui com todos os Vaishnavas e Vaishnavis. So we are reading from Srimad Bhagavatam. So it is a matter of great fortune in this human life to start one's day with reading Srimad Bhagavatam. Nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, que é uma grande fortuna para essa forma humana de vida. Srila Prabhupada diz que teremos sempre que ler Srimad Bhagavatam. The Shastra describes what is a bad day. O Shastra descreve what is a bad day. O que é dia ruim. Taddinam durdinam manye megachadam na durdinam yaddinam krishna samlapam kathapi yusha varjitam. It has been described that traditionally monsoon-filled, rainy-filled clouds, when they cover the sky and they make the whole atmosphere very gloomy and dark, people used to think it's a bad day because they can't go out. Os Shastras dizem que quando assim está na época das monções e que os campos estão todos assim nublados e o dia está escuro, então as pessoas pensam que é dia ruim porque elas não podem sair. But Narad Muni says that is not the definition of a bad day. Mas Narada Muni fala que essa não é a definição para dia ruim. Then what is a bad day? Então o que é dia ruim? Says taddinam durdinam manye meg achadam na durdinam. Narad Muni says that day is not a bad day which is covered by clouds, but the true bad day is as follows. Então Narada Muni fala que esse dia não é dia ruim porque está coberto por nuvens. O verdadeiro dia ruim é aquele que Yaddinam Krishna samlapam kathapi yusha varjitam. That day where there is no Hari Katha and Hari Kirtan, no singing of Kirtan of Krishna's names and hearing of the pastimes of Krishna, well, that day is actually the bad day. Então ele diz que o dia ruim é aquele onde não tem Hari Katha, não tem o cantar dos nomes de Krishna, e então esse que não tem leitura do Srimad Bhagavatam, então esse dia é dia ruim. So even if outside it is very gloomy, the heart can be shining with radiance when there is Harikatha. Mesmo que lá fora esteja assim dia meio escuro, mas aí a radiância vai vir quando nós falamos Harikatha. On the other hand, if it is very beautiful outside, but there is darkness of avidya or ignorance in the heart because of lack of Krishna Katha, then what is the use? Por outro lado, mesmo que esteja lá fora muito claro e ensolarado, se está dentro de nós está escuro pela carência de Krishna Katha, então
esse é um dia ruim. What is the use of the sun outside, which gives light from outside? Qual é a utilidade do sol lá fora, que dá luz lá fora? We are interested in the sun which never sets, the sun of Srimad Bhagavatam in the heart. Na verdade, tem um sol que nunca se põe, que é o sol do Srimad Bhagavatam dentro do coração. This sun, once it rises, makes the whole consciousness so lit up that there is not even one ray of darkness. Então, quando esse sol do Bhagavatam surge, ele assim, ilumina toda a nossa consciência e não tem nem assim um vestígio de escuridão em nenhum lugar. The sun can be very hot from outside, but it can't remove our darkness even by 1% in the heart. Na verdade, o sol pode estar muito quente lá fora, mas não pode remover nem 1% da nossa escuridão no nosso coração. But on the other hand, Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana agham dhunvanti kar sneha niharamiva bhaskara. The 6th canto of Bhagavatam describes bhakti to the lotus feet of Krishna is like the sun. Mas no 6º canto do Bhagavatam descreve que o Bhagavatam, ele é como o sol. One ray coming from the sun of bhakti in the heart can make the whole consciousness orangish and reddish like the rising sun, and it makes the consciousness very beautiful with bhakti. Na verdade, apenas um pequeno raio de bhakti no coração pode deixar toda a nossa consciência assim alaranjada, assim como o nascer do sol, iluminado pela beleza de Harikatha, de bhakti. We've been committing sins for billions of lifetimes. Nós estamos aqui desde bilhões de nascimentos nesse mundo. Most of our lives that we have led have been in the lower species, only eating, sleeping, mating, and defending. A maioria dos nossos nascimentos foi nas espécies inferiores, apenas pensando em comer, dormir, acasalar e se defender. You see, the lower species, they can move their head up. As espécies mais inferiores podem levantar a cabeça, o rosto para cima. Only human species can look up. Elas não podem. Apenas a espécie humana pode olhar para cima. All the other animals are busy looking down, finding food, or looking up, finding a mate. Então, a maioria das espécies mais baixas apenas olham para baixo procurando comida, ou então olham para cima procurando um par para acasalar. But they can look up beyond the sky and think, who made all this? Mas não pode olhar para cima e falar, nossa, que céu lindo. Quem fez tudo isso? Only human beings can. Só os seres humanos podem fazer isso. And after 84 lakh species of transmigration, we get a very intelligent human form. E depois de 8.400.000 espécies transmigrando, aí nós podemos chegar à forma humana. And then most human beings, after getting it, living for one life, they go back to the animal kingdom because they don't know what to do in that human form. E mesmo alguns seres humanos, quando chegam à forma humana, eles acabam voltando ao reino animal porque não sabem o que fazer com a forma humana. You see, in India, when you're in a train, you're part of a local train, there's so much crowd that people don't even wait for the train to stop to get off. So they start getting off as the train slows down on the train station. Então, lá na Índia, nos trens locais, tem tanta gente que eles nem esperam na hora que o trem chega, o trem parar. A hora que o trem está chegando, está ainda em movimento, eles vão saindo, correndo para fora, pulando fora do trem. And you can see them as they're getting off the train, they run a few steps because the body has been in movement in the train. So if they suddenly jump out, they will fall. So they run little to keep the body in motion. Então a gente vê que quando eles pulam do trem, eles continuam correndo um pouquinho porque o corpo estava no movimento do trem, estava dando um impulso, e se eles não fizerem isso, eles caem. In the language of physics, it is called as inertia. Na linguagem da física, isso é chamado inércia. The body seems to be in the same motion that it has been for a long time, which means moving. Isso quer dizer que o corpo parece estar no mesmo movimento que estava já há muito tempo atrás. So the reason I'm saying this is we have been moving through so many animal creatures
enjoying our senses, and now suddenly when you get a human form and you said not to enjoy, the general tendency is we go in the flow of what we have been doing for so many lifetimes, and we end up enjoying our senses and wasting our human life. Então, a razão pela qual está dizendo isso é que por tantas formas inferiores nós estamos só desfrutando dos sentidos, que quando nós assumimos a forma humana, né, nascemos na forma humana, e é dito para nós que temos que assim, refrear os sentidos, a gente prefere que não, eu vou voltar ao que eu estava fazendo antes, eu vou continuar fazendo o que estava fazendo antes, só desfrutar dos sentidos. So many lifetimes we have taken as humans, and we've lost it to go back into the animal kingdom again, to evolve up and become a human and not know what to do and go back down. E muitas vidas a gente chega à forma humana, aí não sabe o que fazer com aquela forma humana, cai de novo à forma animal, aí depois de novo volta à forma humana, aí de novo não sabe fazer o que fazer, volta para a forma animal. Várias vezes acontece isso. Even worse, after getting a human form, we start doing things against the scripture to get some temporary happiness. E pior ainda, depois que nós assumimos a forma humana, fazemos coisas abomináveis contra as escrituras a fim de conseguir felicidade. It is one thing to enjoy our senses in a licit manner, and it is one thing to break dharma and try to enjoy it in an illicit manner. Can you repeat, please? It is one thing to enjoy our senses in a licit manner, in a proper ethical manner, in the marriage. And it is one thing to break the principles of dharma and try to find pleasure in extramarital sex, for example. Ele está dando exemplo que uma coisa é você tentar desfrutar dos sentidos de uma forma lícita, por exemplo, se casando, ou outra coisa é você querer ser feliz de uma forma ilícita, por exemplo, através de relacionamentos extraconjugais. And even worse is to cause harm to others through murder and rape and extortion and whatnot, just for some pleasure. E pior ainda é você causar problemas para outros através de estupro, através de diferentes atividades pecaminosas, né, para poder conseguir alguma felicidade. So in this way, our consciousness has become darker and darker and darker and darker over millions of lifetimes because we have always been doing the wrong thing. E por causa disso, nossa consciência está ficando cada vez mais escura através de muitas vidas, porque estamos sempre escolhendo fazer as coisas erradas. Srimad Bhagavatam is the sun because he distinguishes truth from ignorance. Então, o Srimad Bhagavatam é a luz, porque ele distingue a verdade da ignorância. Light from darkness. A luz da escuridão. Therefore, Srimad Bhagavatam is the king of all scripture because Srimad Bhagavatam doesn't cheat us with temporary pleasure, but ultimately tells us how to go back to Krishna. Então, portanto, o Bhagavatam é principal de todas as escrituras, é o rei de todas as escrituras, porque ele não nos engana assim oferecendo prazeres temporários, mas nos instrui a conseguir assim a meta mais elevada da vida, o conhecimento mais elevado. Therefore, one should not sleep in Bhagavatam class. Portanto, a pessoa não deve dormir nas aulas de Bhagavatam. One should not say it is very boring. Ninguém deve dizer, isso é muito chato. One should not be lazy to read Srimad Bhagavatam. A pessoa não deve ser preguiçosa para ler o Srimad Bhagavatam, ter preguiça de ler o Srimad Bhagavatam. One should not see who is speaking. One should see the current of Shukadeva Goswami's truth coming through the lips of a living being. A pessoa não deve ficar pensando quem que está falando, mas deve ver a corrente que vem de Shukadeva Goswami até nós para poder nos iluminar, né, as entidades vivas. But hearing Srimad Bhagavatam from a conditioned soul and hearing Srimad Bhagavatam from a liberated soul is a different ball game altogether. Então, porém, ouvir o Srimad Bhagavatam de uma alma condicionada e de uma pessoa liberada há uma grande diferença. A conditioned soul may give theoretical classes. A alma condicionada pode te dar algumas coisas teóricas. May prepare a systematic, organized, intellectual, analytical class. Pode dar uma aula assim, intelectual, analítica, organizar os assuntos. But a pure devotee of Krishna speaks from his heart. Mas devoto puro de Krishna, ele fala de dentro do seu coração.
It is like when I speak about my father and someone else memorizes my speaking of my father and speaks to someone else, there is a difference. Assim como, por exemplo, se eu falar sobre meu pai e alguma pessoa ouvir e memorizar e for falar para alguém sobre meu pai, vai haver uma diferença entre o que eu falei e da maneira que ela está falando. When I speak about my father and I have seen him, heard him, held his hand and dealt with him and seen his affection and seen his chastisement. And when I speak, this is digested realization. Então, quando eu lembro do meu pai, falo dele, né? Eu lembro, porque eu vi ele, eu conversei com ele, eu segurei a mão dele, ele lembra às vezes que ele me castigou, lembra às vezes que ele me abençoou, e aí então eu vou falar com uma realização, algo que eu digeri sobre o meu pai, uma coisa já digerida. And someone hears what I'm saying about my father, takes notes and repeats to someone else, they may say the same information, but with completely zero realization. Então, mas alguém que ouve eu falando do meu pai e anota, faz anotações, né, e depois repete para outra pessoa, ele pode falar tudo que eu falei, mas com zero realização. So, yes, we should hear Srimad Bhagavatam from anyone and everyone who's speaking. But our main focus should be hearing from the lips of a great soul. Nós podemos ouvir Bhagavatam de qualquer um que esteja falando, mas nossa principal preocupação deve ser ler de uma alma, ouvir de uma alma liberada. Someone who is following the spiritual principles to the highest degree. Para alguém que está seguindo os princípios espirituais num grau muito alto. He is running behind. If there is a speaker who's running behind name and fame and the latest gadgets and the most luxurious food and the most attractive women around, and he's speaking about renunciation, this is only bogus. Se uma pessoa que gosta muito de satisfazer os sentidos, quer comer comida gostosa e assim desfrutar das belezas, das benesses da vida, e depois fala de Bhagavatam sobre renúncia, isso aí é falso. So Srimad Bhagavatam is uncompromising, and when it comes from the lips of someone who's uncompromising, then our consciousness breaks in with the rising of the sun. Então, o Srimad Bhagavatam é uma literatura que não assim, I don't know the translation for uncompromising, but I'm going to falar uncompromising. Srimad Bhagavatam doesn't mince words, doesn't speak anything, doesn't give second alternative, always speaks the best. Sim, agora sim, Srimad Bhagavatam não está dando uma segunda alternativa, ele fala só o que é o melhor, então, portanto, é uma luz que ilumina tudo. Srimad Bhagavatam doesn't speak 1 inch less than the standard of we going back to Krishna and being completely happy in his service. Então, Srimad Bhagavatam não fala nem um pouquinho fora do que possamos assim voltar para Krishna e executar um serviço maravilhoso para Krishna. Therefore, every day we should read Srimad Bhagavatam, and if we have not read Srimad Bhagavatam, then we should not have breakfast, Prasad. Então, todo dia nós devemos ler o Srimad Bhagavatam. E se nós não lemos o Srimad Bhagavatam, então não devemos tomar o de jejum de manhã. Srila Prabhupada was awake at 1 o'clock at night and he was writing his scriptures. Srila Prabhupada acordava 1h da manhã e começava a escrever as escrituras. You tell a young man like me to wake up at 1 o'clock at night and even write one letter. It is not worth reading. Então, se você pega uma pessoa jovem como ele e pede para acordar 1h da manhã, escrever uma carta, nem uma linha vai ser assim digna de ser lida. Because I will be sleepy. The words will have no impact. Então, porque eu vou estar meio adormecido, as palavras não terão nenhum impacto. Srila Prabhupada's words at 1 a.m. at night were as sharp as his words at 8 a.m. on the Vyasasana. Quando Srila Prabhupada escrevia 1h da manhã, as suas palavras eram tão assim certeiras quanto as que ele falava na aula de Bhagavatam às 8h da manhã. Between the age of 70 and 80, Srila Prabhupada wrote more than 7,000 letters to his disciples.
Entre os anos 70 e 80, Srila Prabhupada escreveu mais 7,000. Escreveu mais de 7.000 cartas para os seus discípulos. In fact, Srila Prabhupada disciples were almost going to put propose Prabhupada's name for the Guinness Book of World Records for someone who's been in front of the camera maximum number of times being recorded. Na verdade, os discípulos de Prabhupada pensaram em colocar o nome de Prabhupada no Guinness Book, né? O livro dos recordes, como a pessoa que ficou mais tempo sendo assim nas câmeras, sendo filmado, né? Sendo gravado. There are video recordings of Prabhupada brushing his teeth and speaking about Krishna. This was the level of Prabhupada's consciousness. Existe até vídeo de Prabhupada escovando os dentes e falando de Krishna. Esse é o mais alto nível de consciência. And Prabhupada he's spitting and then speaking about Krishna. Who in this whole cosmic creation speaks about Krishna while brushing his teeth? This is the level of this Mahabhagavat Srila Prabhupada's consciousness. Então, Srila Prabhupada escovava o dente, depois cuspia e continuava falando de Krishna. Quem nesse universo está nesse nível de consciência? Srila Prabhupada é o grande Mahabhagavata. So Srila Prabhupada has given up his night's sleep to give us Bhagavatam. Can't we give him our day's time to read it? Srila Prabhupada, ele renunciou sua noite de sono para nos dar o Srimad Bhagavatam. Será que não podemos sacrificar, sei lá, uma horinha durante o dia para ler o Srimad Bhagavatam? So therefore, we should read Srimad Bhagavatam, hear Srimad Bhagavatam, speak Srimad Bhagavatam, study Srimad Bhagavatam, and make Srimad Bhagavatam our life and soul. Portanto, nós devemos ouvir o Srimad Bhagavatam, ler o Srimad Bhagavatam, falar do Srimad Bhagavatam e fazer do Srimad Bhagavatam nossa vida e alma. When there is a confusion, we should see what Srimad Bhagavatam says. Se há alguma confusão, temos que ver o que está falando o Srimad Bhagavatam sobre isso. Every chapter of Srimad Bhagavatam has some message for us. Cada canto do Srimad Bhagavatam tem alguma mensagem para nós. We should pray to Krishna and tap that message for the day. Nós devemos orar para Krishna and pray to Krishna too. To tap that message, to get the message for the day. Assim, nós temos que orar para Krishna para poder capturar, para poder conseguir ver a mensagem para aquele dia. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita is not for memorization. Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita não é para ser memorizado. Well, it is for memorization, but ultimately it is for application in life. Também pode ser para memorizar, mas na verdade é para ser aplicado na sua vida. There are people who memorize Bhagavad Gita back and forth, and Srila Prabhupada would say, how many of these verses can you actually follow in your life? Tem gente que decorou o Bhagavad Gita de trás para frente. Srila Prabhupada perguntou, quais desses versos você pode realmente colocar em prática na sua vida? So we will now, with this introduction, read the words for today and see what Srimad Bhagavatam tells us today. Então, após essa introdução, vamos ler aqui quais são as palavras para hoje e vamos então ler o verso de hoje do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Text 19. Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 4, verso 19. Chaturhotram karma shuddham prajanam viksha vaidikam vyadadad yajna santatyai vedam ekam chaturvidham. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução e significado, sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which people's occupations could be purified. And to simplify the process, he divided the one Veda into 4 in order to expand them among men. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. E para simplificar o processo, ele dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. Formerly, there was only the Veda of the name Yajur, and the 4 divisions of sacrifice were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, the Veda was divided into 4 divisions of sacrifice, just to purify the occupational service of the 4 orders.
Above the four Vedas, namely Rig, Yajur, Sama, and Atharva, there are the Puranas, the Mahabharata, Samhitas, etc., which are known as the fifth Veda. Sri Vyasadeva and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic towards the fallen souls of this age of Kali. As such, the Puranas and the Mahabharata were made from related historical facts which explain the teaching of the four Vedas. There is no point in doubting the authority of the Puranas and the Mahabharata as parts and parcels of the Vedas. In the Chandogya Upanishad 7.1.4, the Puranas and the Mahabharata, generally known as the histories, are mentioned as the fifth Veda. According to Srila Jiva Goswami, that is the way of ascertaining the respective values of the revealed scriptures. Okay, now I'll read in Portuguese. Ok? Então, significado de Srila Prabhupada. Anteriormente, havia apenas um Veda, chamado Yajur, e as quatro divisões de sacrifícios eram ali especificamente mencionadas. Mas, para fazê-los ainda mais exequíveis, o Veda foi dividido em 4 tipos de sacrifício, apenas para purificar o serviço devocional das 4 ordens. Além dos 4 Vedas, a saber, Rig, Yajur, Sama e Atharva, há os Puranas, o Mahabharata, Samhitas, etc., que são conhecidos como o quinto Veda. Sri Vyasadeva e seus muitos discípulos foram todos personalidades históricas, e eles eram muito bondosos e compreensivos e compassivos com as almas caídas desta era de Kali. Sendo assim, os Puranas e o Mahabharata foram tirados de fatos históricos relatados que explicavam o ensinamento dos 4 Vedas. Não há motivo para duvidar sobre a autoridade dos Puranas e Mahabharata como partes integrantes dos Vedas. No Chandogya Upanishad 7.4, os Puranas e o Mahabharata, geralmente conhecidos como histórias, são mencionados como o quinto Veda. Segundo Srila Jiva Goswami, esta é a maneira de verificar os respectivos valores das escrituras reveladas. Okay. Srila Vyasadeva is the incarnation of Sri Krishna. Então, Srila Vyasadeva é a encarnação de Sri Krishna. His complete name is Krishna Dvaipayana Vyasa. O seu nome completo é Krishna Dvaipayana Vyasa. So he's called Krishna Dvaipayana Vyasa because of 3 reasons. Because of 3 Vedas? 3 reasons. Ele é chamado de Krishna Dvaipayana Vyasa por causa de 3 razões. Reason number 1, he's called Krishna because he's Krishna himself. Uma das razões é que ele é chamado Krishna, porque ele é o próprio Krishna. Also, he was bluish black in complexion, and the word Krishna means dark complexion. Também ele tinha essa tez meio azul escuro, né? E a mesma cor da pele de Krishna. He is called Dvaipayana because in Sanskrit the word Dvipa means an island. Também é chamado Dvaipayana porque em sânscrito a palavra Dvipa significa ilha. So anyone who appeared on a Dvipa or an island is called Dvaipayana. Então qualquer pessoa que nasça numa ilha é chamado Dvaipayana. Vyasadeva appeared from Parashara Muni and Satyavati Devi. Então, Vyasadeva nasceu de Parashara Muni e Satyavati Devi. Satyavati. And he appeared on an island which is called Dvipa in Sanskrit, and therefore ele he's called apareceu numa ilha. And therefore he's called Dvaipayana. Então ele nasceu numa ilha, né? E por isso ele é chamado Dvaipayana. Why is he called Vyasa? E por que ele é chamado de Vyasa? Because in Sanskrit, Vyasyate iti Vyasa. Vyasa means to compile. Em sânscrito, a palavra Vyasa significa compilador. Also, according to geometry, the word Vyasa means a diameter. Também
na geometria, a palavra Vyasa quer dizer diâmetro. You see, when you see a circle in geometry, there's a line which goes from the center of the circle. That is called a diameter, and that is in Sanskrit called as Vyas. Também na geometria, quando você vê um círculo e tem uma linha atravessando esse círculo e passa bem pelo centro, essa linha chama-se diâmetro. Diameter. Essa linha em sânscrito chama-se Vyasa. It's called as a diameter, and that is Vyas in Sanskrit. E esse diâmetro se chama Vyasa em sânscrito. Now, why is he called as a diameter, which goes through the center? Por que então ele é chamado diâmetro, aquele que passa pelo centro? There is a very beautiful understanding for this. Tem uma compreensão muito bela sobre isso. The whole of knowledge of the Vedas is like a circle. Todo o conhecimento dos Vedas é como um círculo. And it was Vyasadeva who divided the knowledge of the Vedas in two equal halves of material knowledge and spiritual knowledge. E Vyasadeva foi aquele que dividiu esse conhecimento dos Vedas em partes iguais, conhecimento material e conhecimento espiritual. You know, in the circle, the longest line which goes through the center and divides the circle equally is called a diameter. Então, num círculo, aquela linha que passa bem pelo meio, assim, pelo centro do círculo, é a mais longa. Essa linha se chama diâmetro. So Vyasadeva, he divided the whole circle of knowledge with equal halves, with material knowledge and spiritual knowledge, while going through the center of this creation, Krishna, and therefore he is called as Vyasa. Então, Vyasadeva, ele pôde dividir o conhecimento védico em partes exatamente iguais, passando bem pelo centro, conhecimento espiritual e material. E porque ele passou bem pelo centro, esse centro é Krishna, né? E por isso ele é chamado Vyasa. At the same time, you know, this line which goes through the center of the circle joins one end of a circle to another end of a circle. Também essa linha que passa bem pelo meio do centro, ela une um extremo do centro do círculo com outro extremo do círculo. And so this whole creation is like a circle. Porque toda essa criação é como fosse um círculo. Vyasadeva, through his work, is letting a living being go from this end of a circle, which means this material world, to that end of the circle, that is the spiritual world, while keeping the center of this whole creation, Krishna, in mind, going through the center. Therefore, he's called Vyasa. Então, se a Vyasadeva está fazendo que as pessoas vão de um extremo do círculo, que é esse mundo material, né, para o outro extremo do círculo, que é o mundo espiritual, passando bem pelo centro, mantendo na sua mente esse centro que é Krishna, e assim atravessando esse mundo material que seria o círculo, né? So this is why he's called Krishna Dvaipayana Vyasa. Também é por isso que ele é chamado de Krishna Dvaipayana Vyasa. Because he's an incarnation of Krishna, because he appeared on the island and he divided the Vedas very wonderfully. Porque ele é próprio Krishna, ele tem a pele de cor de Krishna, porque ele nasceu numa ilha e porque ele dividiu maravilhosamente o conhecimento, mantendo Krishna no centro. But here's the interesting thing. Mas aqui está uma coisa interessante. You could be the most talented and skilled and capable person. Você pode ser a pessoa mais hábil, mais talentosa, mais capaz. You could be born on an island by a father called Parashara, who is very great. Você pode nascer numa ilha de um pai chamado Parashara, que era um sábio muito grande. You could be an incarnation of Krishna yourself. Você pode até ser uma encarnação de Krishna. You can be like Vyasadeva, able to study, read, understand, and compile the Vedas topic-wise. Você pode ser igual Vyasadeva, capaz de ler e entender tudo e compilar todo o conhecimento. But if you're not under a very great soul, it is only the puffing of the false ego. Mas se você não estiver sob uma grande alma, se você não estiver assim abrigado numa grande alma, isso é apenas
assim uma manifestação do falso ego. Of course, Vyasadeva does not have false ego, but he's teaching us this because we have false ego. Então, Srila Vyasadeva não tem falso ego, mas está ensinando isso para nós, porque nós temos falso ego. You see, there are two incarnations of the Supreme Lord. One is Vyasadeva and one is Gautam Buddha. Tem duas encarnações de Krishna. Um é Vyasadeva e o outro é Gautama Buda. We accept Vyasadeva. We accept Buddha also. But we accept Vyasadeva's teachings also, but we don't accept the teachings of Buddha. Why? Nós aceitamos Vyasadeva como encarnação, também aceitamos Buda como encarnação. Mas nós aceitamos os ensinamentos de Vyasadeva, mas não aceitamos os ensinamentos de Buda. Por quê? Because Buddha tried to be enlightened on his own. Porque Buda tentou se iluminar por si mesmo. He sat under a tree and got enlightened. Ele sentou-se debaixo de uma árvore e ficou iluminado. Well, while Vyasadeva, he surrendered to a very great soul called Narada Muni. E Vyasadeva se sentou debaixo de uma grande alma chamada Narada Muni. Even when the Supreme Lord comes, he comes and accepts authority. Mesmo quando o Senhor Supremo vem, ele vem e aceita uma autoridade. Krishna had a teacher called Sandipani Muni. O mestre espiritual de Krishna foi Sandipani Muni. Sri Ramachandra took shelter of Vashishta Muni. O Senhor Ramachandra se refugiou em Vashishta Muni. Sri Chaitanya Mahaprabhu took shelter of Ishvara Puri. Chaitanya Mahaprabhu se refugiou em Ishvara Puri. So even the Supreme Lord is teaching that bhakti flows from one acharya to another. It doesn't come independently through enlightenment. Então, mesmo então, Krishna ele ensina que o conhecimento espiritual, né, vem de um acharya para o outro, ele flui de um acharya para o outro. Ele não vem independentemente, ele flui de um acharya para o outro. Vyasadeva compiled Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda, Yajur Veda, the 18 Puranas, the 108 Upanishads, the histories, everything, but he was dissatisfied. Então, Vyasadeva escreveu os 4 Vedas, escreveu os Upanishads, os 18 Puranas, o Mahabharata e tudo isso, mas ainda assim estava insatisfeito. To teach us that you can be very talented, very skilled, very capable, very gifted, but if you don't have a very great pure Vaishnava under whose guidance you're working, then all living beings like me, Vyasadeva is teaching, you will also be miserable. You will also be what? Miserable. Miserable. Então, Vyasadeva está ensinando, você pode ser uma pessoa muito talentosa, muito hábil, muito inteligente, muito bem dotado, com todas as qualidades, mas se você não se refugia numa alma liberada, então você vai ser miserável. What does the word Narada mean? O que essa palavra Narada significa? Nara means Narayana. Nara significa Narayana. And Da means Dadati, to give. E Da quer dizer Dadati, dar. So Narada means he who walks around giving God or Narayan to everyone. Então, Narada significa aquele que fica assim, perambulando, dando Deus ou Narayana para todo mundo. You see, Vyasadeva, very, very skilled, very capable. He's achieved so much, but is miserable. This is the nature of a conditioned soul. We can do so many Herculean and magnificent tasks in this world, but if we don't have a very great soul in our life, we will be miserable. This is what Vyasadeva teaches us. Então, o que Vyasadeva está nos ensinando é isso, que ele tinha tanto talento, ele escreveu tantas coisas, mas a pessoa que é assim, mas que não se refugia numa grande alma, ele vai ficar miserável. Né? É isso que Vyasadeva está nos ensinando. And Narada, what is he teaching us? The spiritual master should be Narada, should be walking around giving Krishna to everyone, which means he should have gotten Krishna in the first place. Então, o que Narada está nos ensinando? Que o mestre espiritual deve andar por toda parte, dando Krishna para todo mundo. E para fazer isso, ele mesmo tem que ter obtido Krishna. Therefore, spiritual master means experiential, Tattvadarshi. He should have had darshan of Krishna in his heart. Então,
Portanto, o mestre espiritual tem que ser uma pessoa espiritualizada, ele tem que ser um tattvadarshi, e ter Krishna, ter visto o Krishna e ter Krishna no seu coração. This is the most difficult thing for a conditioned soul to surrender to a very great soul, most difficult. Isso é uma coisa muito difícil para uma alma condicionada se render a uma grande alma. Isso é uma coisa bem difícil. To take Diksha is very easy. Tomar Diksha é fácil. Just sit through the process and get your name and get your beads and feel very happy. Praticar o processo e aí depois consegue suas contas de japa, né, e seu nome e pronto, né, já conseguiu o Diksha. The most important thing is to give one's heart and surrender one's false ego. A coisa mais difícil é dar o seu coração e se desprender, né, render o seu falso ego. When the teacher is a pure Vaishnava and when the disciple is completely surrendered, then there is an explosion of bhakti. Quando o mestre espiritual é um grande Vaishnava, you can repeat this phrase, please? Yeah, when the spiritual master is pure, yes, and the disciple is surrendered completely, okay. Then there is an explosion of bhakti. Quando o mestre espiritual é puro e o discípulo é rendido, então existe uma explosão de bhakti. You can always see this. Podemos sempre ver isso. Arjuna completely surrendered, Krishna completely pure, being the Supreme Lord, the explosion of Bhagavad Gita. Arjuna totalmente rendido e Krishna sendo o Senhor Supremo instruiu ele, e aí houve essa explosão de Bhakti na Bhagavad Gita. Shukadeva Goswami, the best spiritual master, Parikshit Maharaj, completely surrendered disciple, the narration of Srimad Bhagavatam. Então, Shukadeva Goswami, o melhor mestre espiritual, Parikshit Maharaj se rendeu a ele, e aí houve a explosão do Srimad Bhagavatam. Rupa Goswami, Sanatana Goswami completely surrendered. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the perfect spiritual master, teachings of Rupa and Sanatana exploding in the Chaitanya Charitamrita. Então, Rupa Goswami e Sanatana Goswami se renderam a Chaitanya Mahaprabhu, o melhor mestre espiritual, e assim a explosão de bhakti podemos testemunhar no Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada, the perfect surrendered disciple, Prabhupada Saraswati Thakur, the perfect spiritual master, we see explosion of preaching all over the world. Então, Srila Prabhupada, né, um perfeito discípulo, se rendeu a seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, que era um grande guru, e aí o resultado foi a explosão da consciência de Krishna no mundo inteiro. And similarly, we see in these verses now in chapter 4, to build up to chapter 5, where Vyasadeva surrenders to Narada Muni. And Vyasadeva, the perfect disciple, Narada Muni, the perfect teacher, and Srimad Bhagavatam comes in this world. Então, vemos aqui nesse capítulo a mesma coisa, né? A continuação depois vai se continuar no 5º capítulo, quando Vyasadeva se rendeu, perfeito discípulo, se rendeu, Narada Muni, perfeito guru, e aí houve a explosão do Srimad Bhagavatam. This is why the works of Vyasadeva before he surrendered to Narada Muni is considered to be secondary. É por isso que as palavras de Vyasadeva, antes de se render a Narada Muni, são consideradas secundárias. But the work that came after surrender, which is Srimad Bhagavatam, is considered to be the best. Mas as palavras que levaram à rendição para que ele escrevesse o Srimad Bhagavatam, essas são consideradas as melhores. Prabhupada Saraswati Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Jagadguru Prabhupada, says something very beautiful. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o mestre Srila Prabhupada, disse algo muito bonito. It is better to be a speck of dust in the hands of the spiritual master than to be an independent dancing angel. Então, ele falou que é melhor você ser assim uma poeirinha assim insignificante nas mãos do mestre espiritual do que ser um anjo dançarino perfeito fora das mãos do mestre espiritual. Saraswati Thakur Prabhupada continues speaking. Então, o Guru de Srila Prabhupada continuou falando. He says that a conditioned soul will surrender to the spiritual master only till the time his self-interests are not challenged. Ele diz que a alma condicionada se rende ao mestre espiritual apenas a partir do momento
que ele não é assim, não tem interesses pessoais, self-motivated and self-interests are not challenged, are not attacked. E não desafiador. A partir do momento que ele não for desafiador e também não tem interesses pessoais. For example, por exemplo, someone who likes a lot of name and fame. A pessoa que gosta de muito nome, prestígio, fama. Spiritual master will say, "Oh, I want you to preach." E o mestre espiritual fala para ele, eu quero que você pregue. And this person will take it up lovingly because he knows through that he will get what he wants, which is some popularity. Então o discípulo vai fazer isso com muito feliz, porque esse serviço vai dar o que ele quer, que é popularidade. So now lovingly he will surrender because he knows his self-interests are protected. Well? Now he will lovingly surrender because he knows his self-interest, his inner desire to be known by the world is protected through this service. Então agora ele vai amavelmente seguir essa instrução, porque vai saber que seu interesse pessoal está protegido dessa forma, através dessa instrução. Now imagine if the spiritual master after a month or so changes his service to cutting vegetables in the kitchen. Então imagine que o mestre espiritual depois de um mês mude o serviço dele para cortar vegetais na cozinha. His surrender will go away. A rendição dele vai embora. There will be some opposition. Vai haver uma oposição. He may even tell the spiritual master, but this cutting in the kitchen, this anybody can do, but our movement is a preaching movement. Ele pode falar para o guru, esse cortar de vegetal na cozinha, todo mundo pode fazer, mas esse movimento é um movimento de pregação. And if the spiritual master agrees now, okay, you preach, then he will think, oh, yes, that was right. Now because again his self-interest of fame is protected. Então o mestre espiritual pode concordar, tudo bem, então você pregue. Então ele vai falar, ok, porque seu interesse pessoal de fama está protegido. But however, if the spiritual master says, no, I want you to cut vegetables. Mas se o mestre espiritual falar, não, eu quero que você continue cortando vegetais. Then such a conditioned soul will revolt and even go against the spiritual master. Então essa alma condicionada vai se revoltar e ir até contra o mestre espiritual. He may either secretly do what he has to do. Vai fazer secretamente o que ele gostaria de fazer. Or he will tell others, somehow I told my Gurudev, but he's not able to understand. E ele vai falar para os outros, eu falei para o meu mestre espiritual sobre isso, mas ele não foi capaz de entender. So the surrender is not unconditional. Então essa rendição não está incondicional. So Prabhupada Saraswati Thakur, Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada says, a conditioned soul will surrender to the Guru only till the time his inner interests are protected. Então ele diz que a alma condicionada vai se render ao Guru apenas a partir do momento que o seu interesse interno, pessoal, está sendo satisfeito. So either we surrender to our false ego or we surrender to a great soul, one of the two, not both ou nós possible. Nos rendemos ao nosso falso ego, ou nos rendemos a uma grande alma, dos dois. And most of us, 99.99% of us, in past, present, and future, prefer to surrender to the false ego. E nós, 99,99% de nós, passado, presente e futuro, preferimos nos render ao nosso falso ego. This is why, although we say we are doing seva, this is actually not seva. Embora nós estejamos falando que isso é seva, na verdade isso não é seva. There is some hidden agenda there. There is some hidden agenda. Tem uma agenda escondida por trás disso. Either it is conditional, ou é condicional, or it is partial, ou parcial, or it is artificial, the surrender. Ou a rendição é artificial. Ou a rendição é parcial, ou é condicional, não é falsa. But when we surrender to Sri Guru, it must be unconditional. Mas quando nos rendemos a Sri Guru, isso deve ser incondicional. Gurudev himself must have surrendered to his Gurudev unconditionally and become completely liberated. O próprio Gurudeva deve ter se rendido ao seu Gurudeva incondicionalmente e se tornado liberado. And our surrender should not be partial, but complete.
E nossa rendição não deve ser parcial, mas deve ser completa. And not artificial, but real. Não artificial, mas verdadeira. Because it is a matter of love. Porque é uma questão de amor. So when Vyasadeva compiled so many Vedas, but he did it independently without his Gurudev, all of that work is considered to be secondary. But when he took the words of Srimad Narada Muni in his heart and completely surrendered and said, yes, I will do what you say, then that scripture which comes out of surrender to Sri Guru is called Srimad Bhagavatam. Então, embora Vyasadeva tenha escrito muitas escrituras, assim, independentemente, então isso é considerado secundário. Mas a partir do momento que ele se rendeu ao seu guru e falou, tudo bem, eu vou fazer o que você está me pedindo para fazer, então essa escritura que vem de uma rendição, essa é chamada Srimad Bhagavatam. The whole Srimad Bhagavatam talks only about taking shelter of a great soul. Todos os Bhagavatam está falando sobre a pessoa se abrigar numa grande alma. In the third canto, we see Mother Devahuti taking shelter of her own son, Lord Kapila, who was an incarnation of the Lord. No terceiro canto, nós vemos a mãe Devahuti se refugiando no seu próprio filho, que era Kapila Deva, que era a encarnação de Deus. We see in the fourth canto, Dhruva Maharaj taking shelter of Narada Muni and getting Krishna. Então, nós vemos no quarto canto, fourth canto? Fourth canto. No quarto canto, nós vemos Dhruva Maharaj se refugiando em Narada Muni e obtendo Krishna. We can see in the fifth canto, Maharaj Rishabdev becomes the teacher for his 100 sons and speaks transcendental knowledge. Então, nós vemos no quinto canto, Rishabdeva se tornando o mestre de todos os seus 100 filhos e falando para eles o conhecimento. In the sixth canto, we see Indra commits Guru Aparad, and then there is a total havoc in his life in the pastime of Chitraketu. Então, no sexto canto, vemos Indra cometendo ofensa ao seu Guru Maharaj e transformando sua vida numa catástrofe no passatempo de Chitraketu. Sixth canto also talks about Ajamil not having a proper guru and no direction and then falling trapped to prostitutes. Então, também vemos no sexto canto Ajamila não aceitando um guru e ficando desorientado e acabando ficar com uma prostituta. Seventh canto talks about Prahlad Maharaj taking shelter of Narada Muni in the womb and Narasimhadev coming out for him. Então, no sétimo canto, vemos Prahlad Maharaj se refugiando no senhor Narada Muni dentro do ventre ainda, e depois disso aconteceu o aparecimento de Nishingadeva. And in the eighth canto, it talks about Bali Maharaj rejecting his Gurudev when his Gurudev says, don't surrender to Krishna. E no oitavo canto, vemos Bali Maharaj rejeitando o seu guru, quando o seu guru diz para ele não se render a Krishna. So in this way, throughout Srimad Bhagavatam, there is only, so there are many messages, but one standout message is Bhakti is Anugatyamai, which means Bhakti flows only under surrendered obedience. Então, tem muitas instruções no Bhagavatam, mas uma assim bem que sobressai é essa, que a pessoa aceitar uma autoridade. All other paths, Karma Marg, Jnana Marg, Dhyana Marg, Yoga Marg, all other paths, they depend on our ability and our preparation. Todos os outros caminhos, como Karma Marga, Jnana Marga, Dhyana Marga, Yoga Marga, todos eles dependem da nossa própria habilidade de galgar esse caminho. But Bhakti Marg doesn't depend on our ability. It depends on our ability to surrender. Mas Bhakti Marga não depende da nossa habilidade, depende da nossa habilidade de se render. Generally, people think surrender means like in a war. Muitas pessoas pensam que render-se é como numa guerra. Like you run out of bullets, so you don't know what to do, so you put up the peace flag and say, I surrender. É que, por exemplo, você fica sem a munição, aí você não tem mais o que fazer, então você levanta a bandeira branca. That is not the surrender that we're talking about. Não é dessa rendição que estamos falando. We are talking about the surrender where we are ready to rip our chest and give our heart wholeheartedly at the feet of our spiritual master because he has won our heart. Because he has won over our heart. Ok. A rendição verdadeira, nós abrimos nosso peito, entregamos nosso coração ao nosso mestre espiritual, né? E nos rendemos a ele, porque ele é dono do nosso coração.
Why do we say Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Ashto Uttarashata, the Prem Dhvani? Why? Porque nós falamos esse Premadani, Jai Om Vishnupada Paramahansa. Why do we say Jai at the end of all of that? O que nós falamos Jai no final? In Sanskrit, the word Jai means all glories to you. A palavra em sânscrito Jai significa todas as glórias ao Senhor. It also means may you win. Also means? May you win. May victory be yours. Também significa que você vença. Well, Prabhupada is already victorious. What are we going to say, may you be victorious? Doesn't make sense. Porque o Sr. Prabhupada foi sempre vitorioso. Ele sempre obteve essa vitória que nós falamos. Well, it has a very specific meaning. Porque tem um significado muito específico isso. If we are begging that Acharya to enter our heart and win against or win over all the anarthas in my heart. Estamos pedindo ao Acharya para entrar no nosso coração e vença todos os anartas que estão dentro do nosso coração. Lust and anger and pride and independent lack of surrender is there in my heart. Oh Gurudev, may you be victorious, which means may you enter my heart when I'm calling you and live there through your instructions and drive away all these anarthas, and may you be victorious in your battle against them. Então, estamos orando, ó meu Guru, por favor, entre no meu coração e derrote a luxúria, a cobiça, a ira e assim, o desejo de ser independente e não se render, né? E entre lá dentro do meu coração e lute contra essas anartas e seja vitorioso sobre esses anartas. Most of us, we neglect the Prem Dhvani. Muitos de nós negligenciamos esse Prema Dhvani. But this Prem Dhvani is very great form of bhakti. Mas esse Prema Dhvani é muito grandioso para o seguidor de Bhakti. Srila Prabhupada taught us to offer obeisances and remember all the previous acharyas and call out their names and say Jai repeatedly on the floor. Então, o Sr. Prabhupada nos ensinou que nós curvemos nossa cabeça no chão e assim, digamos, Jai para todos os acharyas anteriores, né? Com a cabeça Nowadays, we don't know what the importance is. So sometimes during Prem Dhvani, we are either chit-chatting or checking our phone. We are on the floor and checking our messages. This is not Prem Dhvani. Mas nós não damos valor a isso. Muitas vezes, na hora desse Prema Dhvani, a pessoa está assim, olhando seu celular, assim, checando que tem alguma mensagem. It is begging this Guru Parampara to enter our heart and kick away disobedience. Isso aí é uma prece, nós estamos orando para os acharyas anteriores para entrar no nosso coração e chutar para fora a nossa desobediência. So we should ask ourselves, taking Diksha is one thing, but have I surrendered my heart? Então, por isso que eu disse para vocês, aceitar Diksha é uma coisa, mas será que eu rendi meu coração mesmo? Srila Jiva Goswami says, before we take Diksha, we should spend enough time with the spiritual master to understand whether or not he is liberated. Jiva Goswami instruiu que antes de tomarmos Diksha, ficarmos algum tempo com o nosso futuro mestre espiritual para ver se ele realmente é liberado. And once we have sufficiently seen that over a long period of time that this personality is speaking and practicing pure bhakti, pure spiritual principles. Então, depois de algum tempo, um bom tempo de você estar observando esse guru e ver que o que ele fala, ele também faz, existe coerência entre o que ele fala e o que ele faz, então ele está pregando bhakti pura, né? Então, está também praticando bhakti pura, então ele é um mestre espiritual qualificado. Then we should test ourselves that am I surrendering enough? If I know the spiritual master is bona fide and is representing the parampara well, then what is stopping me from giving up my false ego in his service? Então, e nós também temos que analisar nós mesmos. Será que eu estou realmente vou poder me render? Ele é um mestre espiritual fidedigno, né? E eu vou realmente me render ao serviço dele? E tirar o meu falso ego. So this is bhakti is anugatyamai. Bhakti anugatyamai. Anugatyamai means bhakti only flows when we surrender to someone who has it. Bhakti anugatyamai, não? Anugatyamai.
Anugatyamai significa que Bhakti só flui através, quando vem de outra alma autorrealizada. We can get it from anywhere. We must get it from someone who has it. Simple. Não podemos ter essa Bhakti de qualquer parte. Temos que obter ela de alguém que já tem ela. So therefore, this is the fundamental principle that is being explained here, that Vyasadeva, he compiled all the 4 Vedas and the Puranas and the Upanishads, but then it kept him dissatisfied because of lack of surrender to a spiritual master. But when Narada Muni came, it was only one scripture, Srimad Bhagavatam, but that fulfilled him and fulfilled all the readers. Então, esse é o princípio básico aqui explicado nessa parte do Bhagavatam, de que Vyasadeva escreveu todas as escrituras, mas ainda estava insatisfeito, mas quando ele se rendeu ao guru dele, então, a partir daí, houve só uma escritura, que é o Srimad Bhagavatam. To make this point, I will say one last story and then we'll open up the floor for questions. Então, após dizer isso, eu vou falar mais uma história e aí vou abrir para perguntas. There were some devotees who went to Srila Bhaktivinoda Thakur. Havia uns devotos que eles foram até Bhaktivinoda Thakura. And they said, we want to know about the Ashtakalya Lila. E falaram para ele, queremos saber sobre a Ashtakalya Lila. Which means the 24-hour pastimes of Radha and Krishna in Braj. O que significa as 24 horas de passatempos entre Radha e Krishna. Bhaktivinoda Thakur said, well, I don't know any of this. You should go to my Gurudev, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Então, Bhaktivinoda Thakur falou, não sei nada sobre isso, tem que ir para o meu Gurudeva, Jagannatha Das Babaji Maharaj. So they went to Srila Babaji Maharaj and Babaji Maharaj said, oh yes, please come. Aí eles vieram para Babaji Maharaj e o Babaji Maharaj falou, ok, podem vir aqui. Babaji Maharaj gave them a can of water. A can? Yeah, a can or a bottle of water. Então, Babaji Maharaj deu para eles assim uma lata cheia d'água. And told them to water the brinjals in the backyard. Wash what? Water the vegetables in the backyard. Então falou para eles lavarem os vegetais lá no quintal. And they said, okay. So they thought after doing that, Babaji Maharaj will teach them about Ashtakalya Lila. Aí falaram, ok, depois de lavarmos os vegetais, Babaji Maharaj vai nos ensinar sobre Ashtakalya Lila. Yeah. So this went on for 6 months. Isso aconteceu por 6 meses. They got frustrated. They came back to Thakur Bhaktivinoda Thakur, and said, well, Jagannath Das Babaji Maharaj is just making us water vegetables. Então eles ficaram frustrados, aí voltaram para Bhaktivinoda Thakur e falaram, Babaji Maharaj apenas mandou lavar vegetais. So he's not teaching us anything. Ele não está ensinando nada para a gente. Bhaktivinoda Thakur said, don't say it is just vegetables. Não, aí Bhaktivinoda Thakur falou, não diga que são apenas vegetais. When you water vegetables on your own, it is just watering vegetables. Quando você está lavando vegetais assim para si próprio, aí sim é só lavar vegetais. But when you're doing this as a service to a great soul like Jagannath Das Babaji Maharaj, it is not watering vegetables, but it is bhakti. Mas quando você está fazendo isso para uma grande alma como Jagannatha Das Babaji Maharaj, então isso não é só lavar vegetais, isso aí na verdade é bhakti. Because it is not about what you're doing, but it is about in what mood you're doing what you're doing. Isso não é sobre o que você está fazendo, mas em que humor você está fazendo. If you water vegetables on your own thinking, I need to water vegetables, then you're still working on the platform of karma. Se você está lavando vegetais pensando, eu preciso lavar esses vegetais, né? Então você está trabalhando na plataforma de karma. But when you do it thinking that, oh, Babaji Maharaj, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj will be happy if I water these vegetables, then your purpose of watering vegetables is to give him pleasure, and this is bhakti. Então, mas você está pensando assim, poxa, eu vou fazer isso porque Babaji Maharaj vai ficar muito feliz quando eu fizer isso. Então, isso aí, na verdade, é bhakti. And when pure Vaishnavas are pleased, agradar ao mestre espiritual. And when pure Vaishnavas are pleased to the fullest satisfaction, then Krishna will rise in the heart. We don't have to do smaran or remembrance of Krishna
Krishna will remember the living entity and rise in the heart because his pure Vaishnava has been given pleasure. Quando você dá prazer a um Vaishnava puro, então Krishna vai se revelar no seu coração. Você não precisa ficar fazendo smarana. Krishna vai se lembrar de você e ele vai se revelar no seu coração. So in this way, we can understand when we do something on our own, however talented and however capable and however skilled we are, it is all on the level of karma. Então devemos entender que tudo que fazemos para nós mesmos, não importa o quanto hábil você seja, o quanto talentoso você seja, né? Mas tudo está na plataforma de karma. But when we act under guidance, expert guidance with complete obedience, then it is called bhakti. Mas quando você age sob orientação, com completa obediência ao guru, então isso é bhakti. So you could have on one side someone preaching. Não é? You could have on one side someone preaching. Você pode ver no outro lado alguém pregando. And on the other side, you could have someone maybe making garlands. E você pode ver do outro lado alguém talvez fazendo guirlandas. Externally, it may seem that the person who's preaching is doing more service than the person who's making garland. Externally, it may seem. Você pode pensar que a pessoa que está pregando está fazendo melhor serviço do que aquela pessoa que está fazendo guirlanda. But it may be possible that his Gurudev may have told him to make garlands also, but he's still giving classes because that may fill his pocket. Na verdade, pode ser que aquela pessoa que está pregando, o guru dela pode ter dito para ela também fazer guirlanda, mas ela preferiu ir lá pregar, porque com isso ela pode encher o seu bolso. But the person who's making garland is doing it because his Gurudev may have told him just to make garlands and go back to Krishna. E a pessoa que está fazendo guirlanda pode estar ali fazendo porque o seu guru falou para ela simplesmente fazer guirlanda. E aí ela pode voltar a Krishna assim. So devotion means to introspect. Why am I doing this activity? Serviço devocional quer dizer introspecção. Por que eu estou fazendo essa atividade? Am I doing this so that I should not go to hell? Estou fazendo isso de modo que eu não vá para o inferno? Or am I doing this because it will give me a material gain? Ou vou fazendo isso porque vai me dar um ganho material? Am I doing this because it will protect me from repeated birth and death? Estou fazendo isso porque vai me proteger do repetidos nascimentos e mortes? Or am I doing this for the pleasure of my Gurudev? Ou estou fazendo isso para o prazer do meu Gurudeva? So anyone who serves Krishna thinking that, I can please him directly is an illusion. Então, aquela pessoa que está servindo Krishna pensando, eu vou agradar ele diretamente, essa pessoa está na ilusão. Because Krishna is pleased only when the spiritual master is pleased. E o Krishna só está satisfeito quando o mestre espiritual está satisfeito. Finally, to conclude, Srila Jiva Goswami says there are two kinds of authentic disciples. Então, finalmente, Jiva Goswami diz que tem dois tipos de discípulos autênticos. The first category thinks the best way to please Krishna is to serve Guru. Therefore, let me serve Guru. Deles diz assim, a melhor maneira de satisfazer Krishna é servir o Guru. Então, deixa-me servir o Guru. But the second will think, if I serve Krishna, my Gurudev will be happy. Let me therefore serve Krishna. E o outro diz assim, se eu servir Krishna, o meu Guru ficará feliz. Então, deixa eu servir Krishna. So, first category serves Guru, thinking, by doing this, Krishna will be happy. Então, primeiro categoria fala, se eu servir o Guru, Krishna ficará feliz. Então, eu vou servir o Guru. So, he's seeing Guru as a means and Krishna as the goal. Então, ele vê o Guru como um meio e Krishna como a meta. But the second serves Krishna in the form of the deity or chanting the holy name, thinking, by doing that, Guru will be happy. So, there he's seeing Krishna as the means and Guru as the goal. Então, o outro tipo não fala, eu vou cantar japa, eu vou adorar a deidade, e fazendo isso, o Guru estará feliz. Então, ele vê o Guru como a meta e Krishna como o meio. Srila Jiva Goswami says the second example is even higher than the first. Mas Jiva Goswami fala que o segundo exemplo é mais elevado que o primeiro. So, when I say Guru, it's not just your Guru, my Guru. It is Akhand Guru Tattva. It is called as Samashti Guru Tattva, which means the whole department of pure Vaishnavas. Então, quando eu falo Guru, não fala sobre meu Guru, seu Guru, mas Akhanda Guru. Todo o departamento departamento onde estão os Gurus.
So these are some points to introspect and practice and apply in our life from this section of Srimad Bhagavatam. Então, esses são os pontos que nós devemos pensar e aplicar nas nossas vidas aqui nessa parte do Srimad Bhagavatam. I am no one to speak about all this because I am a very bad example. Eu não deveria estar falando sobre esse assunto porque eu sou exemplo muito ruim. But Prabhupada Saraswati Thakur would say, I want all my beginners in the Gaudiya Math to speak Harikatha. Why? Because when they speak Harikatha, they will speak ideal standards and then they will see, oh, I am not following. So they will become humble. Então, ele disse que o Bhakti Saraswati falou para que todos os meus devotos iniciantes devem falar Harikatha. Porque quando eles estão falando Harikatha, eles vão realizar, nossa, eu mesmo não estou seguindo isso. Eles vão estar falando para eles mesmos, né? Eu mesmo não estou seguindo esses ensinamentos. So I am one example like that. Eu sou exemplo disso. I am speaking aloud the ideal standard so that in private I can feel, the distance, the gap between my character and the expected level of character, that gap must be filled with time by the mercy of Vaishnavas like all of you. Então, estou falando assim, alto, né, sobre qual é o padrão ideal, de modo que privadamente eu penso, não, olha só a distância que há entre esse padrão ideal e o padrão que eu me encontro, de modo que um dia eu possa chegar a esse padrão ideal pela misericórdia de todos vocês. So I hope all of you will have some pity on me and include me in your prayers for the day. What? Repeat, please. I hope all the Vaishnavas and Vaishnavis will have some pity on me and include me in their prayers today. Estava esperando que todos aqui os Vaishnavas e Vaishnavas presentes tenham piedade dele e incluam ele nas suas preces diariamente. I am like a small cat. Eu sou como gatinho. Like a kitten, in fact. Filhotinho. And all of you are like the mother cat. Only when you hold me in your mouth of mercy do I have any existence. Todos vocês são como a mãe gata. A menos que vocês me pendurem pelo cangote aqui nas suas bocas, unless you hold me in your mouth, what happens? Unless you all hold me in your mouth of mercy, I have no other shelter. A menos que vocês me segurem na sua boca de misericórdia, eu não terei nenhum outro refúgio. Although I'm a kitten, sometimes in the class I may roar like a lion. Embora eu seja filhotinho, talvez na aula eu possa rugir como leão. Please forgive me for that. Por favor, me perdoe por isso. So I will pause here, and I want to thank Chaitanya Gosai Prabhu and all other wonderful senior Vaishnavas and Vaishnavis who are giving me this chance to speak some Harikatha. And I want to also express my heartfelt gratitude to Paravyoma Prabhu for doing such wonderful, brilliant translation, line by line, for more than close to 90 minutes now. And being my senior, Paravyoma Prabhu is translating the Katha of someone who is the disciple of his god brother. So Chaitanya Gosai Prabhu, can you translate all this? Because I know Paravyoma Prabhu may not translate all this, but... Ele está agradecendo a mim, agradecendo para o Paravyoma, que embora ele seja mais velho, né? Ele é um tio dele, um tio espiritual, então ele talvez não vá falar isso, mas ele é um devoto assim, que muito mais avançado que ele. Então por isso que ele pediu para mim falar sobre o Paravyoma, né? I am the disciple of Paravyoma Prabhu's god brother. eu sou discípulo do irmão espiritual de Paravyoma. But Paravyoma Prabhu is translating as if I am his superior. Mas o Paravyoma está traduzindo. This is his humility. This is his humility. Essa é só humildade. So, thank you. I can take some questions if there are any. Ele pode então perguntas. Então, tem some questions, some congratulations. Congratulations, Vina, Panda, Maria das Graças, Súria, Avólia, Denise,
Amita Pavin, Mita Vazini, Jagadishwara, Marco Antônio, Jonathan, o Rama Canta, quem mais? All these votes are giving you congratulations and obeisances. A Nahi, Nataji, a Liu, o Neha Roy, a Sita Takurani. Estou procurando as perguntas aqui. Muito congratulations. A Damodara, o Ederson, a Patrícia, a Puna, congratulations. Sundari, o Prabhu, Vandia Balarama, Ederson, Hanuma, Vijaya Lakshmi, a Aria Maurya. Tem one question. One question. Ele está falando em inglês. I have sent you a letter, but you never got any answer. Thank you for your preaching. Então, eu mandei para você uma carta, mas não recebi resposta. Obrigado pela sua pregação. Thank you for your wisdom. Dhanavad. Obeisances. Sem question. No, up to now, no question. Only congratulations. Congratulations. José Luiz, a Dani, a Ária Maurya, José Luiz Mendes, o Vajabhumi. Only congratulations e obeisances. I have one question. Actually, it's a confirmation, but it's also a question. Because we always say that Vyasadeva became like that just to give the example, that he surrendered to Narada Muni just to give us an example. Then also he became unsatisfied, but that was also fake, because he was also just make some like a drama, no? Make it is just for give us some example. Then I want to know from you if he really become unsatisfied, or this was just some show for us to give an example. That's my question. If he really becomes satisfied, or just like pretending that he became satisfied just to give us an example. That was my question. So, should this be translated first? Sim. Eu perguntei para ele o seguinte, que nós sempre aprendemos que Vyasadeva é uma encarnação de Krishna e que ele apenas estava dando para nós um exemplo, de como se render ao Guru, e que ele ficou insatisfeito, mas na verdade não ficou. Foi apenas um show para mostrar para a gente que a gente tem que ficar insatisfeito com as nossas coisas e se render mesmo ao Guru. Eu estava perguntando para ele se ele realmente ficou insatisfeito ou se foi apenas um show, apenas para nos dar um exemplo. Isso que eu perguntei para ele. You see, just like conditioned souls who are covered by a curtain called Maya, pure Vaishnavas also are covered by a curtain called Maya. But we are covered by Mahamaya, they are covered by Yoga Maya. Então, assim como as almas condicionadas são encobertos por uma cobertura de Maya, as almas puras, liberadas, também são cobertas, mas nós somos cobertos por Mahamaya e eles são cobertos por Yoga Maya. Mahamaya is that curtain which makes one forget Krishna. Então, Mahamaya é aquela cobertura que nos faz esquecer de Krishna. And Yoga Maya is the curtain which covers one to increase one's love for Krishna. E Yoga Maya é aquele tipo de cobertura que impulsiona a pessoa a amar Krishna. Like, for example, Mahamaya makes us forget Krishna and think that I can live without God in this world. Então, Mahamaya, por exemplo, nos faz esquecer de Krishna e pensar que eu posso viver feliz sem Krishna nesse mundo. And when someone says Krishna is God, Mahamaya gives us a doubt. Is it really true? Can you? And when someone tells us Krishna is God, Mahamaya covers us with this illusion. Is it really true? Então, quando alguém fala que para nós que Krishna é Deus, Mahamaya nos cobre com essa ilusão, perguntando: será que isso realmente é verdade?
when Mother Yashoda looks into Krishna's mouth and she sees the universes, she thinks, Krishna is God. Is that really true? Quando Mãe Yashoda olhou na boca de Krishna e viu todos os universos, ela pensou, será isso verdade? Será que Krishna é Deus? But for us, we doubt because of lack of faith. Nós duvidamos por falta de fé. But Mother Yashoda feels the same because of excess of love. Mas a Mãe Yashoda sente o mesmo devido ao êxtase de amor. So we can understand whether the impetus, the inner calling is to forget Krishna or to get more closer to Krishna. So the curtain which covers us and takes us away from Krishna is called Mahamaya, and the curtain which brings us more intimately connected with Krishna is called Yogamaya. Podemos ver o seguinte, tem duas cortinas. Uma cortina nos faz esquecer de Krishna e procurar prazeres materiais. Outra cortina nos faz aproximar mais ainda de Krishna. So Krishna's friends, when they think, oh, he's just another boy, but I love him so much. This is called Yogamaya. Então, quando os amigos de Krishna falam, ele é apenas outro menino, mas amamos tanto ele. When they think, when someone comes, chamado Yogamaya. When they see that Brahmaji is coming and offering obeisances at the feet of their friend, they're all laughing and giggling. Na hora que eles veem Brahmaji chegar e prestar reverência aos pés do amigo deles, eles começam a dar gargalhadas e achar muito engraçado. Because they can't accept Krishna as God, because they know Krishna is a butter thief. Mas eles não podem aceitar Krishna como Deus, porque eles sabem que Krishna é um ladrão de manteiga. So in this way, it is the same illusion, but one takes one away from Krishna and one brings us closer to Krishna. Então a ilusão é parecida com aquela que nos afasta de Krishna e aquela que nos aproxima de Krishna. So Vyasadeva is not completely Bhagavan. Então Vyasadeva não é completo Bhagavan. He is called a Shakti Avesh Avatar. Ele é chamado de Shakti Avesha. Ele é chamado Shakti Avesha Avatar. Which means a living entity who is empowered by the Supreme Lord. E significa ser vivo que é totalmente empoderado pelo Senhor Supremo. So therefore Vyasadeva was covered by Yogamaya. Então Vyasadeva estava coberto por Yogamaya. And therefore he was under the illusion that everything is right. Então ele estava sob a ilusão de que tudo estava certo. And therefore he was really disappointed and dissatisfied. Então ele realmente estava insatisfeito e desapontado. And Narada Muni came and got him closer to Krishna with the Srimad Bhagavatam, and that really satisfied Vyasadeva. Então Narada Muni veio e colocou ele mais perto de Krishna e aí ele ficou realmente satisfeito. It is just like our life. É assim como a nossa vida. We are suffering. Estamos sofrendo. But are we actually suffering? Estamos realmente sofrendo. The soul is not suffering, but because we are under the illusion of Maya, we are convinced we are suffering. A alma não está sofrendo, mas como estamos sobre a ilusão de Maya, o nosso ego está sofrendo. And similarly, Vyasadeva, was he suffering or was he not suffering? Well, as the spirit soul, he was not suffering. But under the curtain of Yogamaya, he was thinking, I'm really disappointed. Então, na mesma forma, Vyasadeva, a alma dele não estava sofrendo, mas ele estava sob o encanto de Yogamaya, e aí então ele pensava, eu estou sofrendo. And just like we studying Srimad Bhagavatam, we come out of that curtain of Maya, Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam and became completely blissful. Então, nós saímos fora dessa cortina de Maya e lemos o Srimad Bhagavatam e vemos que, através dele, Vyasadeva ficou totalmente bem-aventurado. So this is the answer. Hare Krishna. Jai. Now we have question. Aryan Maurya. Prabhuji Dandavats, my question is, when I heard Harikatha, my mind puts negative thoughts. What to do? Então, uma pessoa perguntou, quando eu ouço Harikatha, a minha mente coloca pensamentos negativos. O que eu devo fazer? Well, it is a very positive sign. Isso é um sinal positivo. Because when you start cleaning a room, the dust will rise. E quando começamos a limpar uma sala, a poeira começa a levantar.
But that doesn't mean you stop cleaning. Mas isso não significa que você vai parar de limpar. You continue cleaning, and in no time the dust will be gone. Você continua limpando e rapidamente essa poeira vai embora. Another example is the churning of the milk ocean. Outro exemplo é o bater do oceano de leite. As soon as the churning starts, the first thing that comes out is poison. Assim que o oceano foi batido, começou a sair veneno. But that doesn't mean you stop churning. Isso não quer dizer que você vai parar de bater. You continue churning, and then all that poison will go and nectar will come out. Vai continuar batendo e todo o veneno vai embora e aí o néctar vai sair. So all of these negative thoughts are there in the consciousness. We have never seen them, but by hearing Harikatha, they're getting agitated and they're coming on the surface now. Então, todos esses pensamentos negativos estavam lá em nossa consciência, nós nunca tínhamos visto isso. Mas assim que nós começamos a fazer Harikatha, essas impurezas começam a vir. So continue hearing pure Krishna Katha from the lips of a pure Vaishnava or a Madhyam Adhikari at least, and try to chant the Harinam and serve Vaishnavas and apply these principles in life. And then with some patience and some time, you will see all of this will be gone. Então continue ouvindo Harikatha de um devoto puro, ou pelo menos de uma Madhyam Adhikari, e assim, gradualmente, todas as impurezas vão sair. Né? Continue também falando sobre Krishna e servindo os Vaishnavas, e aí então essas impurezas, seja paciente, né? E aí todas as impurezas vão sair. So that's the response. E mais uma. O Sashikala Janakiram. Hare Krishna Prabhuji, thank you for your inspiration, for inspiring us to study Bhagavatam. If you think this question is relevant, you can please guide me. We are permitted to wear silk saris. Você pode I will permit to wear. Agradecendo ao Prabhu. Muito obrigado, Prabhu, por nos inspirar a estudar o Srimad Bhagavatam. Se você acha que é relevante, pode, por favor, nos guiar. Nós estamos permitidos a usar saris de seda. Are we permitted to wear silk saris? Well, that was not the topic of today's discussion. So you can ask some senior Vaishnava in your community. Isso não é o tópico da nossa discussão de hoje. Você pode perguntar a algum devoto sênior da sua comunidade. If there's any question on the basis of what we discussed for the last 90 minutes, I will be very happy to take that. Se alguma pergunta relacionada ao que nós falamos nos últimos 90 minutos, eu estarei feliz. No. Finish. No more question, Prabhu. No more. No more question. Thank you. Prabhu, thank you very much for your words. I learned very much in this class today. Every time I have so much things to learn. No? There is no end for our learning. No end for our hearing and chanting. No? It's like an ocean. Knowledge is like an ocean, unlimited ocean. And you have great great part of this ocean. You have as much water that can stay in a finger when it is dipped in the ocean. You can imagine if the finger is dipped in the ocean and you take out how much water is there in the finger, that is how much part of the ocean I have. But that is enough for me because I don't have even that. I don't have you. All of you are like aquatic deep divers. So I hope you come more times here in this page, in this channel, and give your nice classes. I'm very happy. Thank you. Thank you so much. Dandavat Pranam, Srila Prabhupada ki. Yeah,